São às 9 da manhã com Nuno Domingos. São ideias lançadas para cima da mesa no âmbito de uma discussão que dura desde o fim de semana. Devem ou não os portugueses emigrar? O Presidente do Conselho das Comunidades Portuguesas critica a ideia mais recente, que veio ontem de Paulo Rangel, eurodeputado do PSD, de criar uma agência de promoção da imigração dos portugueses. Vamos escutar estas ideias lançadas ontem à margem do Conselho Nacional do PSD em Lisboa. Nós temos pensado, se houver essas oportunidades, em alguma maneira gerirmos até esse processo. Acha que talvez fosse uma forma de controlar os danos. Isto era ter, no fundo, uma agência nacional que pudesse eventualmente, nos casos em que haja identificar necessidades e procurar ajustar. As pessoas têm vontade, portanto não é forçar ninguém a emigrar, não se trata disso, mas que apesar de tudo, neste cenário, têm vontade e canalizar isso. A ideia colocada em cima da mesa merece críticas fortes de Fernando Gomes, o Presidente do Conselho das Comunidades Portuguesas, ouvido há instantes pela jornalista Isabel Meira. Ele diz que não conhece em qualquer outra parte do mundo uma estrutura deste género e não percebe de onde vem esta ideia. Estamos numa situação desesperada, mas penso que é preciso também o governo ter uma noção que não é chutando os portugueses para fora do país que são da humana. É preciso ter esse cuidado, porque, no fundo, o próprio estatuto ou posição política do país a nível internacional, que é um país europeu, isto é um bocadinho vergonhoso, não é? É preciso ter isso em conta, que eu me lembro. A Irlanda, que era um país de grande imigração na década de 80, quando a economia estava má, nunca houve uma estrutura que eu saiba pública, centralidade, para emigrar, deslocar-se, muitas vezes, na altura diferenciada, não é? Nem tem conhecimento de uma estrutura deste tipo noutros países? Que eu me lembro, não conheço. É por isso que isso é uma decisão política e que o governo tem que assumir essa decisão política com alguma. Quer dizer, poderá perder um bocadinho a face, não é? Como nós dizemos aqui em Macau. Até parece que o governo está mais importante resolver os problemas, portanto, o imigrante da sua população, não é? Que eu me lembro, os grandes aulas de imigração de vários países, nunca houve a solução política do Estado, não é? Por a sua população imigrada só quer criar alguma coisa, que não somos capazes de dar emprego, criar emprego e sustentar a sua população. As críticas de Fernando Cardoso Gomes, o Presidente do Conselho das Comunidades Portuguesas, depois da ideia de Paulo Rangel, eurodeputado do PSD, de que seja o Estado criar uma agência para coordenar algum tipo de processo de imigração de portugueses para o estrangeiro. São ideias que continuam a alimentar um debate que começou já no passado sábado, num dia em que são conhecidos os mais recentes indicadores para a educação em Portugal. O Conselho Nacional de Educação fala de um agravado insucesso escolar, fala também de uma maior qualificação dos portugueses e aborda a questão da validação de competências, que ficou conhecida no tempo do governo Sócrates, de Programa Novas Oportunidades. O Conselho Nacional de Educação pede que essa validação não seja agora toda deitada para o lixo, a expressão usada pela Presidente do Conselho, Ana Maria Betancourt, é que não se pode deitar fora o menino com a água do banho. O Conselho publica este relatório e as qualificações acabam por ser o tema-chave que é abordado na edição deste ano. O Conselho Nacional de Educação admite que é preciso garantir a credibilidade das novas oportunidades através de uma avaliação externa. No entanto, Ana Maria Betancourt garante que existem vantagens evidentes. Há vários ganhos. Há dados dos empregadores que mostram que as pessoas são mais capazes, embora não sejam dados muito definitivos. Há dados muito interessantes sobre o efeito que estes programas têm tido nas famílias, ao nível do acompanhamento dos filhos, da melhoria dos resultados das crianças. Certamente as pessoas têm mais qualificações. Este é um processo muito admirado internacionalmente. A Presidente do Conselho Nacional de Educação sublinha o programa Novas Oportunidades precisa de tempo. Não se deve deitar, passa a expressão, deitar fora o menino com a água do banho, não é? No sistema educativo, a educação precisa de tempo. As políticas, as reformas devem ter alguma estabilidade e avaliação. O relatório deste ano sobre o estado da educação revela um país cada vez mais qualificado, mas que continua muito longe de toda a Europa. Um exemplo, apenas 1/3 dos portugueses concluiu o ensino secundário, menos de metade da média europeia. Este retrato
tem melhorias significativas, não é o retrato que nenhum de nós quer para Portugal, para o nosso sistema. Simultaneamente, se pegarmos numa fatia de jovens, por exemplo, do ensino superior, temos uma população muito qualificada já. E se for a população toda, é uma tragédia. Em época de crise, o Conselho Nacional de Educação sublinha as consequências graves para a economia da muito baixa qualificação dos portugueses. Sobre esta aposta ou não no programa Novas Oportunidades, o antigo presidente da Agência Nacional para a Qualificação, que geriu precisamente o programa Novas Oportunidades, Luís Capucha, vem agora dizer que seria um erro regressar ao passado, sem a existência da validação das competências, e contesta, volta a contestar, que o programa seja uma promoção do facilitismo. Essa ideia do facilitismo é uma ideia que precisava ser estudada e desmontada. Porque é uma ideia falsa, é uma ideia preconceituosa, é uma ideia que não corresponde de maneira nenhuma àquelas medidas, precisamente pessoas mais atacadas, se calhar encontramos facilidade mais noutros sítios, mas não desses, não é? O fácil é dizer que os professores não fazem falta e podem ligar. O fácil é dizer que as pessoas se qualificaram quando eram jovens muito bem, não se qualificaram para ciência, agora têm que fazer formação profissional, tudo por vários empregos. Bom, isso é fácil de fazer, porque foi feito durante anos e anos e anos e anos neste país sem qualquer resultado. E deixando, portanto, a nossa educação no estado em que deixou. Portanto, voltar à receita antiga seria um erro, principalmente agora que já é experiência de sucesso reconhecido internacionalmente. Isso seria, portanto, uma grande irresponsabilidade, não existe neste ponto, fazer qualquer coisa que fizesse recuar. Luís Capucha, o antigo presidente da Agência Nacional para a Qualificação, ele que continua a dizer que não faz sentido uma avaliação externa, porque o programa tem sido alvo de avaliações permanentes. São reações no dia em que ouvimos aqui, através do trabalho do jornalista Nuno Guedes, alguns dos detalhes do relatório do Conselho Nacional de Educação sobre o estado da educação em Portugal. 9 horas, 8 minutos, menos 1 hora nos Açores. A partir de 1 de janeiro será necessário pagar 4 ou 5 euros por uma consulta de enfermagem. 4 no centro de saúde, 5 nos hospitais. Maria Augusta Sousa, bastonária da Ordem dos Enfermeiros Cessante, explicou esta manhã na TSF de que falamos quando nos referimos a consultas de enfermagem. Um enfermeiro que faz um acompanhamento do doente diabético tem que ter obrigatoriamente uma vigilância periódica, a verificação do seu pé, portanto, há aqui um conjunto de intervenções de enfermagem que são da responsabilidade do enfermeiro e, por essa razão, tem a razão para qual se chama consulta, tem a ver com a mesma lógica que se chama uma consulta médica. Maria Augusta de Sousa, ainda bastonária da Ordem dos Enfermeiros, TSF perguntou ainda, procurou ainda uma reação à Presidente do Sindicato dos Enfermeiros Portugueses, Guadalupe Simões, que admite ter sido surpreendida com esta nova taxa. Pergunta por isso ao Governo como chegou a este valor de 4 ou 5 euros. É curioso esta introdução desta taxa moderadora no que respeita ao trabalho dos enfermeiros. Primeiro, ela fala de cuidados primários, que é essencialmente onde as impostos de enfermagem. A verdade é que não há hoje já não há testados grandes indicadores que possam referenciar o que é o trabalho dos enfermeiros. Portanto, gostaríamos que o Ministério da Saúde o que é que se mantenha para reduzir este preço. A dirigente sindical Guadalupe Simões, dos enfermeiros, uma novidade das taxas moderadoras aplicadas também às consultas de enfermagem, 4 e 5 euros, como ouvimos. De resto, os valores eram os já anunciados: 20 euros na urgência polivalente dos hospitais, 10 euros na urgência do centro de saúde, 5 euros nas consultas normais de rotina no centro de saúde, 10 euros para as consultas prestadas no domicílio e 3 euros para consultas sem a presença do utente, usadas especialmente para renovar a medicação. Valores para entrar em vigor no dia 1 de janeiro. A agenda dos tribunais de hoje tem hoje um caso no mínimo curioso. Uma juíza vai deixar por momentos um internamento hospitalar, vai deslocar-se a algumas dezenas de quilómetros de Trás-os-Montes para Aveiro para estar presente numa sessão do julgamento do processo face oculta. É uma forma de inviabilizar um regresso à estaca zero deste julgamento de um caso de corrupção com empresas do Estado. A TSF tentou perceber melhor a razão de ser de uma lei que impõe a presença da juíza e que obriga uma juíza, neste
deputado explicou que tem a ver com a memória de quem está a julgar, memória que pode ficar em causa se não houver um ato processual durante um mês. O penalista Manuel Costa Andrade, da Universidade de Coimbra, vai ainda mais longe e explica que, neste caso, o julgamento ainda está muito no início. Ainda não se entrou propriamente na discussão dos factos, ainda não se entrou propriamente na promoção da prova. Tudo aquilo que aconteceu agora em audições pode perfeitamente acontecer de forma mais abreviada, mas se não ocorrer assim, há um preço que tem que se pagar. A pressa não se pode, então, digamos, da celeridade ir ao encontro de soluções que sejam materialmente injustas. Isso é o que a lei quer evitar. A sessão especial do julgamento face oculta em Aveiro está marcada para as 9h30 da manhã. Os condutores portugueses têm, a partir de agora, disponível uma espécie de manual de instruções para cada modelo de carro em caso de acidente com encarceramento. Chama-se Ficha de Segurança, está disponível de forma gratuita na página da internet do Automóvel Clube de Portugal. Pode ser descarregada, deve ser colocada por cima do volante para ajudar os bombeiros a perceber onde é que cada carro tem, por exemplo, a estrutura reforçada e assim evitar que se gaste tempo a cortar esse tipo de estrutura. O Presidente do Automóvel Clube de Portugal, Carlos Barbosa, explica agora na TSF que a campanha tem o apoio do Governo e que ensina os bombeiros a cortar de forma exata cada modelo de carro. É um ensinamento mais pormenorizado aos bombeiros que fazem a extração das pessoas dentro dos carros acidentados para poder fazer de maneira correta e não poder fazer de maneira incorreta para que não se crie problemas graves nas pessoas. No fundo, é um manual de instruções para os bombeiros. No fundo, é um manual de instruções para os bombeiros, ou para quem vai fazer no fundo de encarceramento. Esse manual será colocado em cima da pala do lado do condutor e terá um autocolante no vidro que é para, quando o bombeiro chegar ao local, saber que aquele carro tem esse manual e, portanto, tirá-lo da pala e poder fazer a extração de acordo com as indicações para essa pala, nesse manual. Para mostrar as potencialidades desta ficha técnica do veículo, está marcado para hoje um simulacro de acidente rodoviário grave numa colaboração da Proteção Civil com o Automóvel Clube de Portugal e o Ministério da Administração Interna. Em Espanha, o Primeiro-Ministro Mariano Rajoy vai encontrar-se esta manhã com o rei, daqui a menos de uma hora. Depois de investido pelo Parlamento, vai assumir funções e indicar ao monarca os nomes que escolheu para a equipa governativa. Não já, isso será mais logo à tarde, para já apenas a posse do Primeiro-Ministro. A posse do Governo vai acontecer amanhã, até agora não é conhecido nenhum dos novos ministros. Em Madrid, a jornalista da TSF, Joana de Sousa Dias, ouviu um especialista em comunicação política que apontou palavras-chave para o regresso do PP à governação em Espanha. A palavra é uma e resume aquilo que os espanhóis podem esperar. Se habla de austeridade. Austeridade. Austeridade que obriga a novas medidas. Para Javier del Rey Morató, professor de Comunicação Política da Universidade Complutense de Madrid, as más notícias devem chegar nas próximas semanas. Reducción de sueldo de funcionários. É quase certo que os ordenados dos funcionários públicos vão ser reduzidos. A não contratação de novos funcionários é o que aqui se conhece como taxa de reposição zero. Isto é, quando alguém se reforma, não vai ser substituído. A intenção é reduzir os gastos públicos, que são escandalosos. O objetivo do novo governo é lutar contra o déficit, nem que para isso seja preciso voltar atrás com uma promessa. Eu não descarto daqui a um ano. Não descarto que daqui a um ano se aumentem os impostos, que se baixem salários ou até que se congelem salários. Depende de como estivermos nessa altura. Vamos ver. Que é o que se ha alcançado. Isso é o que não sabemos. Espanha tem vivido como um país rico. A mudança política começa agora a juntar-se uma mudança cultural. Estão cambiando os hábitos culturais da sociedade. Os hábitos culturais da sociedade espanhola estão a mudar. As pessoas já não compram roupa, arranjam-na, já não vão jantar fora tantas vezes, já não mudam de carro, arranjam, mesmo que já tenha 10 anos. Que tenha 10 anos. Na opinião de Javier del Rey Morató, os verdadeiros sacrifícios vão sentir-se durante 2012, mesmo que Rajoy peça aos Reis Magos que afastem rapidamente a crise. Conversa da jornalista da TSF, Joana de Sousa Dias, em Madrid, com um especialista em comunicação política, no dia que em Espanha diz-se que começa a era Rajoy. A primeira reunião do governo só deverá acontecer na próxima sexta-feira. Manhã informativa TSF, daqui a pouco há humor com Bruno Nogueira. Para já, 9h15, cobramos destaques desta edição às 9, no domingos. Ouvimos as críticas do Presidente do Conselho das Comunidades Portuguesas à ideia de Paulo Rangel, deputado do PSD, que sugere a criação de uma agência
para coordenar a imigração de portugueses para o estrangeiro. Nesta edição também a reação de Luís Capucha, antigo responsável pela Agência de Qualificação de Portugal, a propósito do incentivo que o Conselho Nacional de Educação faz hoje sobre a valorização das competências, a certificação das competências do programa Novas Oportunidades. No futebol, hoje há Passos de Ferreira Porto, jogo da Taça da Liga, jogo antecipado da terceira fase. O Porto está também em campo contra o Passos de Ferreira, é às 9 da noite. É um jogo que vai permitir ao Porto estar mais descansado quando defrontar o Sporting na jornada 14 do campeonato. O jogo, é certo, foi antecipado para sábado, dia 7, mas mesmo assim o Porto não tem compromissos até lá, a partir de hoje e até lá, esse Sporting Porto. Estas e outras notícias em TSF.